Espaço Aberto. Oferecimento Shopping Jatobá Place. O seu lugar. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Espaço Aberto. Pastor Elias, no primeiro bloco nós falamos muito o que a ovelha podia fazer, até que ponto ir, até que ponto não se envolver. Mas agora, nesse segundo bloco, eu queria que nós focássemos na liderança. Sem denominação, interdenominação, falando da liderança cristã evangélica. Sobre o chamado de Deus. Eu fui chamado para o ministério pastoral. Então, não é possível, biblicamente, ou é possível, biblicamente, eu ser deputado estadual e pastor de uma igreja ao mesmo tempo. Tudo é lícito, nem tudo convém. Eu entendo que essa confusão, esse acúmulo de função é que tem prejudicado tanto as igrejas, prejudicado tanto o nosso Estado. Até mesmo porque eu não acredito, pastor Júlio, não acredito de forma alguma que o deputado ou o político, quer que seja, ele, em qual posição que estiver ocupando, ele é político para governar para o evangélico, ele é político para governar para o espírita, para o ateu, ele é político para governar para a sociedade, é para aquele que precisa, aquele que necessita. Então, essa confusão das bancadas disso, bancadas daquilo, que tem surgido no Brasil, isso tem causado dia após dia um tumulto, e as igrejas estão nisso, e a liderança tem envolvido a igreja nisso. Então, eu prefiro usar uma condição, e algo que Deus tem me dado muito nesses dias, orar por todos eles, abençoar todos eles, quando for necessário, sim, confrontar, protestar como um cidadão, até mesmo quando Deus me usar como profeta, denunciar qualquer coisa que estiver errada, mas rebeliar de forma alguma, contra quem quer que seja, porque isso é Bíblia. Veja bem, pastor Elias, hoje, infelizmente, se compararmos a igreja de 20 anos atrás, de 15 anos, de 10 anos atrás, de uma década atrás, com a igreja de hoje, há 10 anos atrás, podia entrar dentro da igreja, da maioria das igrejas, um governador, ele ia ficar sentado junto com os irmãos na igreja. Ele ia ficar na posição, independente se ele é evangélico, lá na posição de servo, de membro da igreja. E hoje, eu já vi caso, e até quero saber a sua posição sobre isso, quando chega uma autoridade política na nossa igreja, exemplo, chega um vereador de Ibirité lá na sua igreja. Por ele ser vereador, ele pode, o senhor coloca ele no altar ou não, ele tem que ficar lá embaixo? Qual que é o manejo disso, pastor Elisa? Pastor Júlio, eu agradeço muito a Deus por isso, porque, especificamente em Betel, nem eu fico no altar. Maravilha. Eu fico junto com o povo, sentindo o povo e lembrando muito de onde Deus me tirou, para que eu não venha deixar que a soberba me tome e esqueça desses pequenos começos. Então, se uma autoridade política, uma autoridade em qualquer área chegar na igreja, ela vai ser tratada com bastante dignidade, com muito respeito, mas dentro do contexto de qualquer membro, ou de qualquer um que não é membro que chegar na igreja. Se ela chegar atrasada, ela vai ficar em pé. Se ela chegar no horário, ela vai sentar. Então, é ela que tem que nos respeitar. O horário é dado. Nós já tivemos agenda na igreja de festividade, nós tivemos algumas autoridades políticas presentes. Chegaram atrasados e alguns obreiros que fizeram que marcasse lugar. Quem me conhece sabe muito bem. Eu falei, olha, obreiro, se você marcar lugar para essa autoridade, você já não é obreiro mais dessa casa. Porque aqui, passou da porta para dentro, não existe doutor, não existe... Aqui todos são servos, a começar por mim. E eu acho muito louvável, pastor Elias, muito louvável. Eu estou muito agradecido a Deus por nós estarmos tendo esse privilégio, que isso é um privilégio, poder esclarecer para a população, poder para o irmão, para a irmã, e até para os não evangélicos que assistem o programa Espaço Aberto, que ele possa ter noção que o corpo de Cristo, que é a igreja, quando ela se reúne para adorar a Deus, ela não se reúne para outro fim, ela se reúne para adorar a Deus, ela se reúne para louvar, para cantar,
para pregar, para a pregação do Evangelho. E, infelizmente, hoje é aquilo que eu vou te perguntar agora e eu tenho certeza absoluta que o senhor já deve ter presenciado isso em algum fato, mas é muito comum, eu vou insistir nessa tecla, é muito comum uma liderança pegar um político, levar ele na igreja, você vai lá na minha igreja, e eu vou te dar lá uns 10, 15, 20 minutos, para você ter a oportunidade de falar para o nosso povo. No meu humilde entender, isso é uma campanha eleitoral no púlpito da igreja. E eu queria saber do senhor, a minha pergunta é essa: isso é uma campanha ou não? Pastor Júlio, eu vou te responder de uma forma bem objetiva, com experiência onde trabalho em recuperação de viciados, dependentes químicos. Só existe o traficante porque existe o usuário. Só existe político assim porque existe pastor assim. Só existe pastor assim porque existe político assim. Então, essa questão hoje, no Brasil, ela está tomada no Brasil. Eu agradeço muito a Deus que tem nos defendido até aqui. E que Ele possa continuar nos defendendo, respeitando a todos e sabendo muito bem o nosso lugar em cada ambiente que entramos nessa cidade, ou no país, ou até mesmo fora do país. Eu lido com políticos na Europa, tenho amigos que são políticos na Inglaterra, já estive lá com eles, e eu sei muito, e lá não existe isso. Lá não existe isso. Isso é uma herança romana e uma herança arcaica brasileira, isso é historicamente. Isso que as igrejas copiam é herança romana. Nós falamos de Roma, batemos em Roma, mas até esse modelo mesmo de púlpito, de lugares reservados em púlpito de igreja, isso é uma herança romana. Isso aí está bem classificado hoje. E a igreja copiou isso. E isso não é, pelo que dá para a gente notar, e isso, o senhor, eu achei interessante, eu vou voltar lá atrás. O senhor diz que o senhor fica junto com as suas ovelhas lá embaixo, nem o senhor não fica no altar da igreja, no púlpito da igreja. O senhor disse isso aqui? Sim, sim. E eu achei interessante, porque hoje, pelo menos na maioria das denominações, tem lá o púlpito, tem o lugar de honra, tem líder que a cadeira dele é melhor do que a dos demais obreiros. Isso é até um próximo tema para isso. Então, o que eu quero, e vou ser bem incisivo na pergunta, para você, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo, ficar bem esclarecido. Ficar bem esclarecido. Altar da igreja, púlpito, lá no púlpito, tem denominação que chama de altar, tem denominação que chama púlpito, cada um dá um nome. Mas ali, o lugar na frente, o altar lá, que todo mundo chama de altar. O altar, ele tem sido contaminado por uma política perversa, ele tem sido contaminado a troco de favores financeiros. Eu vou doar para a igreja 200 cadeiras e o senhor vai me ajudar com 300 votos. Eu não vou dar minha opinião agora, mas eu quero que o senhor seja bem incisivo. Está certo ou errado, meu pastor? O senhor mesmo respondeu. Às vezes o altar ele é cedido para o político A ou B, porque foi o político que construiu o altar. Foi ele que doou um caminhão de areia em troca do voto, um caminhão de tijolo. A igreja é soberana. Doações desse tipo, a igreja que se vende desse tipo é papel de prostituta. O líder que se vende, ele é pior do que o traficante, é pior do que o famoso, né, criminoso, que se tanto fala nas mídias. Então, às vezes o político se sente na liberdade, já tem o acordo fechado nos bastidores, e a igreja é levada a isso, porque muitas das vezes a igreja não procura também orientação sobre isso. Agora, eu sempre tenho que deixar bem claro, a igreja é soberana. Quem tem arrebentado com a igreja é algumas lideranças com esse discurso arcaico, discurso terrorista, que é pior do que a Al-Qaeda, pior do que qualquer grupo terrorista do mundo, com esse discurso de ameaça para membro, e o dono da igreja vai se manifestar. E quando ele se manifestar, esses líderes não ficam de pé. Foi quente esse bloco. Daqui 2 minutos nós vamos voltar para o terceiro e último bloco. E fique ligado, porque dentro de 2 minutos retornaremos. Espaço aberto. Oferecimento Shopping Jatobá Place. O seu lugar.